Flamengo inicia a preparação visando aí o Mundial de Clubes da FIFA. Gerson pode estar saindo do Flamengo e de uma forma aí que não vai deixar muitos amigos, hein? A chegada de Jorginho à equipe rubro-negra, a sua apresentação e também aí o meia Carrascal, meia atacante colombiano que está na mira do rubro-negro. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Falar do Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, deixa aqui aquele seu like, aquela sua moral, compartilhe nosso conteúdo, curta, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos aqui falar de Flamengo. Sem mais delongas, vamos às notícias do rubro-negro. Após cerca de 3 dias de folga, o Flamengo, na quinta-feira passada, se reapresentou, né? Os jogadores do Flamengo, o elenco se reapresentou, visando aí iniciar a preparação para o Mundial de Clubes da FIFA a ser realizado nos Estados Unidos. O Flamengo que terá aí como base a cidade de Atlantic City, né? E vai fazer a sua estreia no próximo dia 16 de junho, às 22 horas, uma segunda-feira. Então, por favor, coloque na sua agenda aí, não perca essa data, porque é um dia e um horário não muito comum aqui pra gente no Brasil, né? Então fique atento para você não perder a estreia do Rubro Negro contra a equipe da Tunísia, o Esperance de Tunis, né? É uma equipe que a gente tem poucas informações, assim, a grande maioria das pessoas tem poucas informações. É claro que as pessoas que trabalham diretamente com futebol, com análise, os jornalistas vão atrás, né? Foram atrás, provavelmente, dessa equipe da Tunísia para ter um pouco mais de informação. Considerando que está no Mundial e que caiu no grupo do Flamengo. Mas a verdade é que nós, sejamos torcedores nesse momento, ou sejamos apaixonados pelo futebol, desconhecemos assim o que pode oferecer a equipe da Tunísia. No momento do futebol, onde está muito mais nivelado, não tem mais aquela distância que havia antes, tecnicamente, entre uma equipe e outra, né? Mas a tendência é que seja, em tese, né, como diz, o jogo mais fácil para o rubro-negro. E que bom que seja logo na estreia, porque apesar daquele nervosismo, o Flamengo pode de repente apresentar fazer um bom futebol e já conseguir 3 pontos que serão muito importantes, né, para passar para as oitavas de final. A minha expectativa como torcedor rubro-negro, né, e como uma pessoa que tenta entender melhor o futebol, é que a meta do Flamengo para essa campanha, para essa competição, seja a classificação para as oitavas de final. Acho que se o Flamengo conseguir esse objetivo, o Flamengo já vai ter entregue um bom resultado na competição, considerando aí que as forças que estão participando desse torneio, como o Real Madrid, o PSG, que acabou de ser campeão pela primeira vez da Champions, mas que está com um time muito redondo, um futebol muito bonito, muito rápido, eficiente e sem nenhumas estrelas, né? Tem sido aí até tratado como um estudo de caso para muitas equipes aí, seja brasileiras ou outras equipes do mundo afora, porque conseguiu fazer um time competitivo sem jogadores assim de grande destaque, sem jogadores de grande conhecimento. Claro, agora eles vão ficar mais famosos e ganharão, obviamente, mais destaques. Mas enfim, numa competição como essa, é um torneio inédito, né, para o Flamengo. Para mim, passando para os oitavos de final, a gente já terá cumprido esse nosso objetivo. O que eu consideraria um feito do Flamengo? Para mim, um feito seria o Flamengo fazer uma boa partida e vencer o Chelsea. Isso para mim seria um feito, né? O Chelsea fez uma boa temporada, né, na Premier League. É uma equipe difícil de ser batida, recentemente aí também foi campeã. Então, claro, tem um elenco aí recheado de excelentes jogadores e tem um trabalho mais adiantado aí que do próprio Flamengo com o Felipe Luiz. O Flamengo que, ao se representar na quinta-feira, né, já treinou. Jorginho, a gente vai falar daqui a pouco, já se juntou ao elenco rubro-negro. E aí o Flamengo vai ter 5 treinos até o seu embarque, né, rumo aos Estados Unidos. Volto a dizer, vai ter aí a cidade de Atlantic City como sua base, né, no Mundial. Falando um pouquinho mais sobre o Mundial, né, o Flamengo que neste momento tem cerca de 10 jogadores, tem 10 jogadores cedidos à data FIFA. Dentro do Brasil, vamos lá, Gerson, Wesley, Léo Ortiz, Alexandre e Danilo. Praticamente o sistema defensivo do Flamengo inteiro, mais o Gerson. Deixa eu ver aqui mais. Matheus Gonçalves e João Vitor estão na seleção brasileira sub-20, tá? E Arrascaeta e Varela no Uruguai e o Plata no Equador. Este último, é bom falar, Plata deve voltar nessa sexta-feira para fazer uma recuperação de uma lesão no joelho direito. Junta-se ao Plata, né, dentre os jogadores que estão voltando de lesão, estão se recuperando, seja forma física ou de alguma lesão, para ficar prontos, né, para ficarem prontos e à disposição do técnico Felipe Luiz. O jogador Vinha, né, que já fez uma estreia, se não me engano, contra o Fortaleza. Ele ficou aí também cerca de 10 meses, aí o Flamengo fez até um vídeo promocional muito legal,
Mundial, do retorno dele, do trabalho de recuperação, e já pôde jogar um pouquinho, então já vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Além deles, o volante Alan, também que está voltando, e De La Cruz, que ficou um tempo aí sem jogar por uma nova lesão, e a gente tem muita expectativa, principalmente sobre o De La Cruz e o Plata, que na minha opinião fez muita falta nessa equipe rubro-negra, apesar da boa fase do crescimento aí do Luiz Araújo na equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz. Flamengo que está no grupo D do torneio, né? Eu já tinha falado da estreia contra a equipe da Tunísia. Também vai enfrentar o Chelsea, como eu estou dizendo, a equipe inglesa. O jogo considerado mais difícil e é aquele que a gente tem mais assim receio de falar, puxa, o que vai sair daí? Né? Será que a gente vai ser goleado, como algumas equipes, como recentemente o Fluminense, um tempo atrás o Santos, entre outros também foram, quando enfrentaram as equipes europeias, né? Os clubes europeus, melhor dizendo, ou será que a gente vai conseguir fazer uma boa apresentação, bater de frente, seja derrotando, mesmo que seja derrotado, ou então conseguir um empate, uma boa apresentação, como o Flamengo fez contra o Liverpool em 2019, né, com um elenco até inferior ao que nós temos hoje, né? E para fechar aí de última hora, juntou-se ao grupo do Flamengo, anteriormente era o clube mexicano León, mas por questões que nós já falamos aqui, o time de Los Angeles, né? A FIFA fez um jogo entre a equipe americana e o próprio América do México, né? Que era mais temido para os brasileiros, até por termos lembranças ruins, assim, de uma eliminação para a América do México. E em tese é uma equipe mais tradicional, que tem uma força de torcida grande, o México é perto dos Estados Unidos, enfim, tem um elenco também poderoso, mas acabou que Los Angeles surpreendeu, conseguiu um empate no final do jogo, levou para a prorrogação e conseguiu a vitória, né? Ficamos agora de olho no atacante muito veloz da equipe americana, então pode ser também um jogo que o Flamengo vai precisar levar bem a sério, fazer uma boa apresentação para poder não ser surpreendido. Então, obviamente, para mim, se o Flamengo fizer aí 5 a 7 pontos, está excelente na competição e deve ser o suficiente para o Flamengo classificar para a próxima fase. Então, obviamente, vamos ter esses dias aí sem nenhum jogo rubro-negro, faz falta. Hoje, domingueiro, estou gravando esse vídeo aqui, queria ter um jogo daqui a pouco já pelo Campeonato Brasileiro, ainda mais quando a gente está bem, ainda mais que nós somos líder, né? Falando rapidamente sobre essa campanha até o momento, o Flamengo é líder da competição isolado, o Flamengo tem a melhor ataque, o Flamengo tem a melhor defesa, né? O Flamengo tem o artilheiro e o garçom da competição, que é o Arrascaeta. Então, no momento, nós estamos indo classificados pela Copa do Brasil para as oitavas, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, classificado para a fase eliminatória mata-mata da Libertadores, onde vamos enfrentar uma equipe brasileira, o Internacional. Para mim isso torna um pouco mais equilibrado o confronto, menos surpresas, menos desgaste por ser aqui no Brasil. Então o Flamengo está indo para esse Mundial com tudo azul, como dizem, azul não, com tudo rubro-negro e tudo bem encaminhado para que tenha a cabeça um pouco mais voltada para jogar essa competição tão importante e inédita, né, nesse meio de futebol. Apenas uma questão trará preocupações para os rubro-negros nos próximos dias. Nós vamos falar sobre ela agora a seguir. Como se sabe, né, galera, o Flamengo não pode ficar muitos dias sem ter algum problema, alguma bomba, alguma notícia ruim, alguma polêmica. E dessa vez ela é oriunda aí de uma possível saída do Gerson, o nosso atual capitão, ídolo rubro-negro, nosso coringa, nosso vapo. Pode estar saindo do Flamengo de uma forma inesperada e de uma forma também, na minha opinião, estudada, né? Cuidadosamente estudada para ser informada agora, neste momento pré-mundial. Então essa informação aí caiu uma bomba nesses últimos 2 dias para cá, que o Zenit estaria interessado em levar o nosso capitão Gerson, logo o Zenit, né? O clube russo aí que fez o que quis para tentar diminuir, humilhar e não negociar com o Flamengo. Em vários jogadores que o Flamengo tentou, em especial o Claudinho e, se não me engano, o outro volante, que agora não me recordo o nome, mas tudo que fez para levar a esticar a contratação e no final fazer simplesmente que não queria vender os atletas. Então, assim, foi desrespeitoso com o clube rubro-negro e logo ele está sendo mais uma vez engraçadinho, na minha opinião, querendo aprontar para cima do Flamengo. E mais ainda, algumas pessoas já falam até em uma suposta traição do Gerson, mas mais ainda do que isso, eu vou além. Eu vejo como uma traição bem arquitetada pelo seu pai e também empresário, o tal do Marcão, né? Ele, desde o início, eu preciso falar sobre isso. O Gerson, o Marcão, né, representante do Gerson, fez assim uma quizumba no Flamengo, criou muitas dificuldades, uma espécie de crise, né, no momento que o Flamengo estava em fase decisiva aí de competições,
um cara muito midiático, foi a vários canais, assim, meios de comunicação para falar sobre isso, para dizer que o Flamengo não estava respeitando o atleta, que o Flamengo não estava valorizando o atleta, que o Gerson merecia mais, que merecia uma valorização, expressão, termo usado por ele, valorização. E o Flamengo acabou cedendo, me recordo que eu fui contra na época, nós fizemos até uma live e falamos um pouco sobre isso, porque o Gerson ainda tinha um contrato até 2027. Estávamos ali 24 para 25, se eu não me engano, falando deste assunto. Final de 24 para início da temporada de 25, ou agora, no início de 25. E eu achava que isso é absurdo, tal qual agora está sendo algo parecido com a Arrascaeta, tá? Mas vamos deixar essa informação de lado. Eu achava absurdo, não havia nenhuma necessidade do Flamengo fazer um novo contrato, uma renovação naquela altura do campeonato. Né? Se o atleta, quando o Flamengo repatriou ele, quando o Flamengo comprou ele, contratou de volta, pagou a Olympique de Marseille para contar com ele, lá atrás, se eu não me engano, em 22, não me recordo agora, 22 para 23, se eu não me engano, o Flamengo teve que pagar para trazer ele de volta, o Flamengo fez uma recompra. Né? Por que agora o Flamengo teria que... E foi feito um acordo de X tempo, não sei se 5 anos na época, 3 anos o acordo. O fato é que o Flamengo estava com o contrato vigendo, né, em dia. E o Gerson não recebia assim tão mal, 900 mil reais era o salário do Gerson antes da renovação. Né? Pode ser que não fosse o melhor salário do clube, mas se a gente for parar para pensar dessa ser a linha de negociação de todos os empresários, todo empresário, obviamente, vai colocar o seu jogador no nível mais alto, no mais importante do elenco. E aí a gente nunca vai ter ninguém satisfeito, porque sempre, eu quero ganhar mais que o fulano, não, agora eu tenho que ganhar mais que o ciclano, enfim. E aí o Flamengo caiu nesse papinho, na perturbação a gente sabe como esses empresários podem encher o saco, podem atrapalhar, podem criar problemas pro elenco, né, para a equipe, para o trabalho da comissão técnica. O Flamengo acabou aceitando, ouvindo e caiu na bobagem, ou na inocência, não sei exatamente qual foi a estratégia do Flamengo, de reduzir na ocasião uma multa do contrato anterior do Flamengo, do Gerson, que era altíssima, para uma multa factível para clubes europeus de 25 milhões de euros, que é justamente a intenção do Zenit, pagar essa multa para tirar o Gerson sem nenhum tipo de necessidade de liberação do rubro-negro. A gente sempre brinca com isso, paga a multa e leva. Quer levar o Pedro? Paga a multa e leva. Quer levar o fulaninho que está estreando, que está se destacando? Paga a multa e leva. Agora eles vão pagar provavelmente a multa, vão querer pelo menos pagar provavelmente a multa e para levar o Gerson. E fala-se num contrato que vai oferecer cerca de 3 vezes o valor que o Gerson recebe, que hoje está na casa de 1 milhão e 600, quer dizer, quase que dobrou o salário que ele tinha anteriormente. Deu um grande salto, foi valorizado conforme o seu empresário gostaria, queria, né? Ele é o nosso capitão, é o nosso ídolo, como eu já iniciei aqui as minhas palavras, mas agora, ao que parece, isso não teve valor nenhum. Era basicamente uma cena, uma estratégia para poder desviar a atenção daquilo que era o real objetivo do seu Marcão, né? Uma pessoa que, ao que parece, que não é confiável, né? Uma pessoa de segundas intenções, como dizem, que é justamente tirar o Gerson do rubro-negro. Não porque ele não seja flamenguista, não porque não acha que ele está sendo bem tratado, valorizado aqui no futebol brasileiro, mas porque o que interessa é grana, né? É din-din. E aí, se ele vai ganhar realmente o triplo, obviamente ele deve levar uma bela de uma bonificação nessa transação, ou até mesmo no acordo que ele pode já ter feito previamente com o clube russo, de forma sorrateira, né, de tentar convencer o Flamengo a diminuir a multa para que seja algo factível, para que seja algo palpável, aceitável do clube russo de pagar para tirar o Gerson, né? Então, assim, a intenção é justamente dinheiros, né, dinheiro, negócios, business, que é o que virou, obviamente, o futebol. Ok, faz parte desse jogo, mas, obviamente, isso vai gerar algumas consequências para o seu Marcão e principalmente para o Gerson, que eu não sei até que ponto ele está de acordo com isso, ou está feliz com isso tudo. Bom, o fato é o seguinte, o Gerson, na minha opinião, tá? Só para encerrar esse assunto, hoje ele é o capitão do Flamengo, é considerado por muitos analistas, jornalistas, etc., como o melhor jogador do rubro-negro, em termos de qualidade mesmo do futebol apresentado, um cara que protege, que segura o jogo, que é importante, que consegue ter uma bela visão de jogo, joga em mais de uma posição, um cara de confiança do treinador. Está na seleção brasileira e considerado, assim, por muitos uma peça garantida na próxima Copa do Mundo, né, pensando num projeto Copa do Mundo, provavelmente até como titular, né, agora nessa nova fase aí com o Ancelotti. Teve a recuperação que foi solicitada por seu empresário, então não dá para dizer que ele está saindo porque o Flamengo não valorizava ele, não dá para alegar isso, né?
E como eu já disse, é um titular absoluto do rubro-negro. Tem aqui a nossa consideração de vários, por representar aquela questão da raça, de dedicação. É o nosso Coringa, como a gente brinca. É o cara que fazia o Vapo e a galera até hoje faz assim, o Vapo e tal. Então, assim, tem uma identificação com as torcedores, mas que, ao que parece, pode jogar tudo isso fora para jogar na Rússia. Talvez por uma questão apenas de dinheiro, porque de projeto de carreira futebolístico, ele ficando no Flamengo, na minha opinião, ele teria muito mais chances de garantir-se na Copa do Mundo e cada vez mais crescer como uma unanimidade aí não só entre os rubro-negros, mas entre os torcedores de uma forma geral, né? Aí ele vai para um país, né, que o futebol hoje, em razão da guerra, que além de viver a guerra, que já é uma questão preocupante, você vamos mudar o país que está tendo guerra, não é uma decisão tão inteligente, mas enfim, foi excluído das competições pela FIFA, então só restam ao clube como o Zenit e outros do país as competições nacionais, competições locais. Jogadores que foram para lá, que tiveram essa mesma decisão, como o Gerson. Podemos citar aqui Luiz Henrique, recentemente é o cara da América, é o rei da América, quando o Botafogo ganhou a Libertadores. Estava na seleção brasileira, foi para lá, já não está sendo mais nem convocado, está sendo esquecido. Claudinho, que foi um grande destaque aí do Red Bull Bragantino, o Flamengo já tentou a contratação, que era super aceita por todos os torcedores rubro-negros, pela técnica que o atleta tem. Não consegue sair da Rússia, não conseguem que eles negociem o atleta, e também nunca mais voltou para a seleção brasileira. Então esse aí pode ser uma das consequências do Gerson fazer por essa opção, né? Mas vai voltar para a Europa sim, né? Não é o centro principal da Europa, mas enfim, vai ter uma questão salarial muito importante, o seu Marcão vai levar bônus e bônus, né? Vai se queimar aqui, mas de repente para lá ele vai ser o cara, enfim, não estou muito satisfeito com essa situação, com essa notícia. Há torcedores que acham, mas vamos vender o jogador de 28 anos por 25 milhões de euros, que fazendo a conversão, né, para euros, de euros para reais, dá realmente um valor muito interessante para a venda de um jogador, ainda mais na idade do Gerson. Mas não acho que seja um jogador que a gente pode perder neste momento, numa temporada tão importante, numa crescente que o Flamengo vem, e com objetivos tão otimistas e audaciosos para o ano. Né, de ganhar com o Brasileirão, Libertadores se der, etc. E sair-se bem nessa competição do Mundial. E é uma perda que não se repara de uma hora para outra, porque é um jogador que já é adaptado com o rubro-negro, de ambiente, com a torcida, com os jogadores. A importância que ele tem, volto a dizer, frisar pela terceira vez, é o nosso capitão. É um jogador que tem características bem assim próprias dele, não é fácil de achar alguém que tem as características de segurar bem a bola, de fazer boas inversões, de coordenar a equipe em campo para uma certa situação. Mas, obviamente, ninguém é insubstituível, mas talvez o Flamengo leve um tempo para poder fazer essa reposição, sem falar que vai ser uma marca, na minha opinião, negativa na relação do jogador com a equipe rubro-negra. Não quero mais falar desse assunto, vamos aguardar aí as próximas cenas, né, como é que vai acontecer isso. Agora, se for para liberar ele, eu não sei nem se ele mereceria jogar o Mundial. Tu quer? Então vai, tchau. Tem gente que pode ser um pouco mais rígida nesse sentido, e eu até concordo nesse caso. Então, já que você não quer ficar, prefere dinheiro, então vai lá, ser feliz, ganhar seu dinheiro. Mas aqui o Flamengo, com ambiente, com projeto futebolístico, que é mais interessante, vai jogar o Mundial e você não vai. Tchau. Tchau e benção. Passe a faixa capitão para outro jogador que mereça mais do que você. Papo encerrado, vamos para a nossa última notícia. Galera, ainda nos estendemos aqui um pouco sobre o assunto Gerson, porque realmente é o assunto mais polêmico, mas vamos falar aqui rapidamente sobre o mercado da bola de chegada de jogadores, né? Na sexta-feira aí o Jorginho se apresentou ao Rubro Negro, né? Veio, deu entrevista, conheceu ali as instalações, ou passou de novo por todas as instalações do Ninho do Urubu, falou para Flamengo TV, falou da sua expectativa, perguntaram por que ele abriu mão desse valor, ele tinha, né, um bônus para receber ali, interessante. Olha como são as coisas, um quer ir para ganhar mais, e o outro abriu mão de um valor interessante, quase 4 milhões de reais, se eu não me engano, para poder vir logo para o Flamengo e ter essa nova experiência aqui no Brasil. Ele que fez toda a sua carreira fora, ele é um ítalo brasileiro, tem a sua nacionalidade italiana exercida, né, como jogador italiano, já jogou pela seleção e foi campeão pela seleção italiana. É um jogador acima da média, tecnicamente eu acho que ele não precisa comprovar nada, vai sobressair aqui no futebol brasileiro. Contudo, tem sempre a questão da idade, a questão da condição física, num futebol moderno que é cada vez mais exigente desse ritmo, né, forte
dessa força física, né, digamos assim, intensidade, a palavra é intensidade. De qualquer forma, Jorginho já chegou, foi apresentado ontem, sábado, né, no Ninho do Urubu, já fez aí seu primeiro treino com o elenco rubro-negro, deve usar a camisa 21, ao que parece é uma data de aniversário de um filho dele, mas também tem sido, em relação foi uma das principais temporadas que ele teve como jogador, né, e por isso escolher esse número, claro, também outros números não estão disponíveis para ele escolher, enfim. Mas ele chega assinando com o Flamengo um contrato de 3 anos, vai até a metade de 2028 esse contrato dele. Falou numa entrevista de posição que ele gosta de jogar, mencionou que seria de 5, né? Porque é um jogador que quer jogar de frente, um jogador que quer participar da construção da jogada da equipe, levar a equipe para o ataque, falou algo mais ou menos nesse sentido na sua entrevista, né? Vai precisar passar por um recondicionamento físico, né? Tá uns dias sem jogar porque ele se machucou no finalzinho da temporada, numa fase que a temporada já estava caminhando para o fim e as pretensões do Chelsea já tinham sido frustradas, digamos assim, do Chelsea não, desculpa, do Arsenal, né? O jogador já foi do Chelsea, mas ele é ex-Arsenal. E a expectativa é que ele sim faça um trabalho de recondicionamento, de força muscular, para que ele possa estar à disposição do Felipe Luiz para jogar já na estreia, quem sabe, aí do Flamengo no Mundial. É claro que é um projeto do Flamengo mais assim audacioso, mais amplo do que apenas jogar pontualmente o Mundial. Inclusive, José Boto já tinha falado sobre isso em uma das suas entrevistas, que as contratações do Flamengo não seriam visando só o Mundial, e sim para uma coisa mais contínua, né? Para um projeto mais amplo, e essa é a intenção. Claro, ele vem para agradar, ainda mais com uma possível, agregar, ainda mais com a possível saída do Gerson. E aí, gente, também foi falado aí, mostrado um manto novo aí pro Flamengo, não vai ser um manto de jogo, mas um manto aí sei lá, de viagem, de apresentação, quando os jogadores estão se deslocando de um lugar para o outro. Eu vou tentar colocar aqui na edição a nova manto do Rubro Negro, eu achei bem legal, bem interessante. É claro que, como um torcedor, dentro do possível, se eu tivesse, eu teria todas as blusas que o Flamengo lançasse, né? Mesmo aquelas que eu não gostaria tanto de ter, ou porque não acho tão bonita. Existem os exageros, a gente sabe, né? Mas achei legal aí, vou botar aqui essa imagem, queria a opinião de vocês, quem puder, o que achou deste novo manto. Pensando em reforçar o nosso elenco, e aí não só para o Mundial, aliás, talvez nem para o Mundial, o Flamengo mira aí no Jorge Carrascal, né? O jogador colombiano, que hoje também está, por coincidência, na Rússia, no Dinamo de Moscou. Existe uma proposta, uma expectativa aí de 13 milhões, se não me engano, de euros. O Flamengo não deve chegar a isso, deve chegar a 10, pode até ter que ter um bônus nessa história, mas parece que o jogador tem interesse de vir para o rubro-negro e já está mais avançado do que quando surgiu essa notícia aí no noticiário. Então o Flamengo pode sim em breve contar com este atleta. É um jogador que é considerado meio atacante. Por vezes, há quem diga que ele joga de ponta, mas o Flamengo não precisa de mais de um ponta, então, e não é bem essa posição que ele faz, né? Ele faz um meia um pouco mais pro lado, se eu não me engano, esquerdo, né? Então a expectativa do Flamengo é trazê-lo como uma promessa do jogador que vai ser aí o reserva ou que vai se alternar com o Arrascaeta na armação da equipe rubro-negra, uma posição que nós estamos carentes neste momento há algum tempo já, né? Um reserva para Arrascaeta, um reserva também para Pedro, para um centroavante matador aí de qualidade, para quando o Pedro não tiver à disposição, tiver com a seleção, tiver machucado, enfim. Espero que ele não se machuque tão cedo, porque fez muita falta ao Flamengo. Então, falando de Carrascal, é mais uma expectativa. Um jogador muito habilidoso, jogador propositivo, que vai para cima, que tenta quebrar uma linha, que tenta quebrar uma marcação. Acho que será um belo reforço para a equipe rubro-negra, mas ainda não é aquele jogador que vai vir para resolver tudo, né? Eu não vejo como esse status, apesar de ser também um jogador selecionável. Senhores, dito isso, agradeço aí a todos vocês que ficaram até aqui. Peço mais uma vez que se inscreva no canal quem não é inscrito, né, que compartilhe, curta aqui o nosso conteúdo e comente também a respeito do Rubro Negro, a respeito dessa situação envolvendo o Gerson, a chegada de Jorginho e o Mundial de Clubes, que são os assuntos principais deste vídeo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!